18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6:02. Boa noite pra vocês, 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Mix. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, alô você. Muito boa noite pra você que nos faz companhia aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, e mais juntos ainda, Karime, se você participar, né, conosco, querido ouvinte, pelo WhatsApp, que é o 994887592. Exato, manda uma mensagem pra gente, um áudio. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e vale também pra você que nos acompanha pelo YouTube, vale também a sua participação. Faz com a gente aqui o 18 horas. Começando 18 horas com os destaques do dia. Crise na saúde. Crianças sofrem à espera de transferência para começar tratamento de câncer. Elas estão internadas no Joãozinho e aguardam apenas a burocracia do governo do Amazonas para começar o tratamento. Começa o trabalho de desassoreamento dos igarapés do Educandos e do São Raimundo. Vamos falar também sobre a campanha Janeiro Branco e os cuidados com a saúde mental. Para 6:03, esses e outros assuntos, os destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 2 de janeiro de 2024, no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, em 2024 começa com os velhos e graves problemas na saúde do estado do Amazonas. Crianças internadas no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho estão precisando de transferência para o Hospital do Câncer, mas a burocracia dificulta e as crianças sofrem com falta de estrutura do sistema de saúde do estado. Hein? Carlão, é uma covardia o que está acontecendo com essas crianças, Carlão. A situação é terrível. São crianças que estão sofrendo o processo de dor crônica e que aguardam pela transferência para o Hospital do Câncer. E começar, é claro, o tratamento adequado lá, já que o Estado não oferece esse tratamento no Joãozinho. A repórter Nathalie Moraes, ela está acompanhando esse caso, conversou com algumas mães, com algumas pessoas e traz mais informações para a gente agora sobre o assunto. Nathalie, o que está faltando para essas crianças serem transferidas para a Fundação SECOM? Nathalie, conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. É muito triste a situação dessas crianças, Karime. É desesperadora a situação dessas mães, famílias que realmente estão aguardando aí pela boa vontade do governo do estado do Amazonas para receber essas crianças. São crianças, né, com idade aí entre 7 e 12 anos, que estão internadas, né, no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste de Manaus. Todas essas crianças foram diagnosticadas, né, com tumores, com nódulos, né, a maioria delas todas na região da cabeça e pescoço. Essas crianças, Karime, elas estão evoluindo, né? Elas estão tendo uma evolução do quadro, já que o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, né, o Joãozinho, ele não oferece o tratamento adequado para essas crianças. Então, muitas delas têm tido uma evolução dos casos. Uma piora, né? Exatamente. Elas têm apresentado uma piora no quadro de saúde pelo tratamento inadequado que vem sendo ofertado no Joãozinho, lá na Zona Leste de Manaus, né? É muito triste essa situação. Essas crianças estão internadas, né, há mais de 2 meses, muitas delas, né? São todas crianças diagnosticadas com nódulos que estão necessitando de uma transferência para o Hospital do Câncer, para a Fundação SECOM aqui no nosso estado. Mas o que acontece, né? Eles têm essa transferência, eles têm esse pedido de transferência, eles têm todo o diagnóstico dessas crianças com nódulo, e aí quando as famílias chegam lá no SECOM, o SECOM informa para elas o seguinte: a gente não tem estrutura. Eu não tenho oncopediatra. Não tem como receber essas crianças. O que acontece, né? A gente sabe que pessoas diagnosticadas com nódulos, né, são transferidas. A gente sabe que o hospital de referência
para tratamento de câncer aqui no nosso estado é a Fundação SECOM. E segundo a denúncia dessas mães, dessas crianças que estão internadas no Joãozinho, a Fundação SECOM estaria sem oncologista pediátrico para atender essas crianças. Há 2 anos atrás, pelo menos, a gente até falou dessa situação, Karime, que um único oncopediatra do SECOM foi demitido e não estava, eles não estavam recebendo crianças com diagnóstico de câncer. E aí agora, o segundo dia do ano de 2024, a gente volta a receber esse tipo de denúncia, a gente volta a receber esse tipo de reclamação. Só que a gente não está falando, dor é dor, independentemente de qualquer pessoa. A gente está falando de crianças, de crianças que estão sofrendo com dores crônicas à espera de um tratamento adequado. E isso, o Estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde, não pode oferecer lá no Joãozinho, já que não é um hospital adequado para fazer esse tratamento. E aí também o hospital adequado não tem pediatras para receber essas crianças, doentes. Então o governo do Estado do Amazonas tem que dar uma solução para o sofrimento dessas pessoas, dessas famílias, não só das crianças, porque a família inteira sofre. Com certeza, Karime. Inclusive, eu conversei com a mãe do pequeno Paulo Vitor Freitas de Souza. A gente está falando de uma criança de 11 anos, Eu conversei com a dona Francicleida Freitas, que é a mãe dessa criança, e ela relatou todo o sofrimento, pelo que o filho vem sofrendo desde que ele foi diagnosticado com um tumor no crânio. Essa criança está internada há quase 2 meses lá no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste de Manaus. E ela deu entrada lá com um quadro de cefaleia. O que é cefaleia? É uma dor de cabeça intensa. E aí, depois de muitos dias, ela passou aí por uma tomografia computadorizada, foi diagnosticada com esse, tumor no crânio. Só que nos últimos 15 dias, Karime, segundo a dona Francicleida Freitas, a mãe do pequeno Vitor, do Vitor de Souza Freitas, nos últimos 15 dias ele tem tido uma piora muito grande do quadro, já que ele não tem recebido o tratamento adequado. Eu vou pedir para nossa produção soltar, o depoimento emocionado da dona Francicleida Freitas. O meu filho se encontra internado lá por fazer 1 mês, entendeu? E assim, é muita enrolação, um hospital joga pro outro, entendeu? E o estado do meu filho é grave, entendeu? Ele já voltou a sentir dores de novo, meu filho tá tomando 2 medicamentos muito fortes, entendeu? E ele precisa urgentemente fazer essa cirurgia, entendeu? Aí fica um jogando pro outro. São muitas crianças que estão no Joãozinho precisando de uma transferência pro SECOM, e eles sempre dizem um não, Se vocês puderem ajudar a gente, não só pelo Paulo Vitor, o nome do meu filho que tá lá, o nome dele é Paulo Vitor, entendeu? Tá com um tumor cerebral, com expansão muito grande, e eles não estão colaborando, não estão ajudando a gente. Então a gente pede ajuda, a gente pede socorro, porque é a vida dos nossos filhos que está em jogo. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí, o depoimento da Francicleida Freitas, ela que é mãe do pequeno Paulo Vitor Freitas de Souza, uma criança de 11 anos diagnosticada com um tumor no crânio. Karime, é muito triste toda essa situação, porque, esse pequeno, o Paulo Vitor, de 11 anos, ele já tem esse diagnóstico, mas ele embarga lá no SECOM, que não estão recebendo as crianças pela falta dos profissionais. Daí ele está aí há quase 2 meses sem receber o tratamento adequado. É claro que o quadro de saúde dele só piora. Imagina, a criança, tem um tumor no crânio e ela já tem apresentado uma expansão cerebral, A cabecinha dela já começou a crescer, E a mãe dele disse pra gente assim o seguinte, que a criança chega a gritar de tanta dor, A cefaleia é muito intensa. E aí até então, até a semana passada, eles estavam fazendo o tratamento de uma criança com um tumor no crânio com dipirona.
E aí agora, essa semana, como as dores se intensificaram, ele passou a tomar Tramal e uma outra medicação, né? Que o Tramal é um analgésico muito forte, né? Para dores extremas, mas esse não é o tratamento adequado para uma criança que tem esse tipo de diagnóstico. O Tramal tem morfina, que realmente é muito eficiente para esse tipo de dor. E aí, Karime, a gente tentou entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para realmente saber de fato, né? Para levar para você aí de casa, para levar para os nossos ouvintes o número real de crianças que estão aí nessa fila, né? Nessa espera para serem transferidas para o hospital, a Fundação, né? A Fundação SECOM para o Hospital do Câncer aqui no Amazonas, mas eles não passaram pra gente esse número exato não, Karime. A mãe do pequeno Paulo Vitor, né? A dona Francicleida, inclusive, ela já procurou os órgãos de controle aqui no estado. Ela, inclusive, tem um mandato de justiça, né? Para fazer essa transferência desse pequeno, mas segundo o SECOM, não tem estrutura para receber essa criança, Karime, né? A gente está falando de uma criança de 11 anos, eu volto a repetir, que está internada no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, né? Fazendo o tratamento para um tumor no crânio com dipirona. Meu Deus. Né? É uma situação bastante difícil, inclusive a dona Francicleida, ela clamou pela transferência do seu filho. Vamos conferir. Meu filho anda sentindo muitas dores, ele não tá comendo, entendeu? Ele grita de dor, entendeu? E o SECOM não tá nem aí pra isso, entendeu? Então, assim, eu peço que vocês, assim, ajudem a gente, não só a mim, mas todas as crianças que estão aí sofrendo. Há 2 semanas ele vem sentindo dores e cada dia que passa, ela tá aumentando mais, entendeu? E tava tomando só dipirona e agora que eles começaram a dar outra medicação para ele mais forte para amenizar a dor do meu filho. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala da Francicleida Freitas, né? Ela que é mãe do pequeno Paulo Vitor, como eu disse, né? Uma criança que foi diagnosticada com um tumor no crânio, que está internada no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho sem receber a assistência necessária. A gente entrou em contato, Karime e Carlão, com a Secretaria Estadual de Saúde para saber, né, se eles têm conhecimento da situação, não somente da situação do Paulo Vitor, mas das outras crianças, né, que estão internadas nessa unidade hospitalar aguardando pela transferência, mas a gente não teve resposta. Antes de encerrar, Karime, eu queria dizer que a gente vai continuar acompanhando a situação dessas crianças. Sim. E, né, eu acho que é um papel meu, seu, nosso, cobrar uma posição do Estado para que realmente seja feita a transferência dessas crianças, que elas recebam um tratamento adequado. Afinal, a assistência à saúde é um papel e é obrigação do Estado. Sem dúvida alguma, é de responsabilidade do Estado do Amazonas arcar com a saúde do seu povo, com a saúde do cidadão. Vou lembrar aqui, gente, que só em 2023 foram aplicados, segundo o próprio governo do Amazonas, 5 bilhões de reais só na área da saúde. E o que a gente viu, o que a gente viveu esse 2023? Praticamente um caos, um colapso na saúde pública. Nós vimos médicos precisando implorar, diminuir os atendimentos para exigir pagamentos de salário. A gente sabe que o ano virou com enfermeiros, pessoal de limpeza, maqueiros, pessoal dos serviços de alimentação, serviços de segurança, todos com pagamentos atrasados do governo do estado do Amazonas. Agora, você imagina o que é deixar crianças sofrendo, gritando de dor por falta de médico, por falta de estrutura. De novo, gente, 5 bilhões de reais foram gastos na saúde em 2023 e não tem um pediatra especialista para receber crianças na Fundação SECOM, que é onde se trata câncer no estado do Amazonas. Para onde foi esse dinheiro? Lembrando que essa gestão do governo Wilson Lima, que está aí 5 anos, vamos fechar 5 anos de gestão, foi a gestão que mais arrecadou dinheiro na história do Amazonas. Nesses 5 anos, mais de 170 bilhões de reais. E o que a gente vê, principalmente na área da saúde? A saúde entrando em colapso ano após ano e chega nesse ponto de ter crianças gritando de dor sem ter o atendimento digno, necessário,
sem ter um atendimento que merece, sem ter especialista. Isso é vergonhoso, é muito mais que vergonhoso, isso é criminoso. Realmente. Vamos sim continuar apurando, acompanhando o caso dessas Todos crianças. os dias. Que essas crianças estão gritando de dor sem ter o atendimento adequado dentro do hospital de responsabilidade do governo do Amazonas. Mas não é nenhuma surpresa, já que dentro dos hospitais de responsabilidade do governo do Amazonas, as pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio. De novo, por um colapso na saúde pública, por irresponsabilidade e falta de gestão deste governo do estado do Amazonas. Valeu, Nathalie Moraes, boa noite. Boa noite, Carlão, boa noite, Karine. Agora 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Justiça do Amazonas determinou que a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, reserve a vaga de licenciatura em matemática para o estudante Luan Gabriel Aguiar Gama, um menino de 11 anos que foi aprovado no vestibular, Karine. Pois é, Carlão, o Luan ficou na 13ª colocação da classificação final dos aprovados, com uma nota final de 46,19. O juiz Marcelo Vieira, que assinou a sentença, também determinou que o Estado faça um exame de avanço escolar no prazo de 45 dias para Luan, após família comprovar que ele é superdotado e está numa série inferior à sua capacidade intelectual. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito dessa história agora com a Jané Araújo. Luan Gabriel Aguiar Gama ficou famoso após participar do quadro Pequenos Gênios no programa Domingão do Hulk, onde realizou cálculos matemáticos e resolveu questões de conhecimentos gerais. Para testar seus conhecimentos, ele fez o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, para o curso de matemática e passou de primeira. Aí começou toda essa história. A pedido da família de Luan, a Defensoria Pública entrou na Justiça e o juiz Marcelo Vieira determinou que a UEA resguarde a vaga do pequeno gênio. É que Luan só tem 10 anos de idade e ainda está nas primeiras séries do ensino fundamental. Só que, por lei, ele tem direito à vaga no ensino superior, como explica o advogado Luan Mendes. A decisão da Justiça do Estado do Amazonas é referente a um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que pediu para que a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, guardasse a vaga do menor Luan, uma vez que seria uma espécie de direito adquirido, haja visto ele ter participado de processo seletivo e ter conseguido então a sua aprovação. Acontece que ele é uma criança de apenas 10 anos, que ainda está na fase do ensino fundamental da escola, e que por esse motivo também foi determinado que fosse feito um exame de aptidão na própria escola, para que então ele pudesse pular de algumas séries, pular séries. Sendo assim, existe esse prazo de 45 dias para que esse exame possa ser feito e então saber em que série de fato ele poderia estar. Conforme a Justiça do Amazonas, a decisão do magistrado atende a uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada. De acordo com o advogado Luan Mendes, na decisão há um relatório neuropsicológico que constata que o pequeno Luan preenche os critérios para altas habilidades e superdotação do tipo acadêmico. A família do menor juntou diversos documentos, diversos laudos que apontam que ele é superdotado e que por esse motivo a série em que ele está hoje é incompatível com o grau psicológico educacional dele. Outra questão que envolve esse caso é que as matrículas para os aprovados no vestibular da UEA começaram hoje e encerram na quinta-feira. Por isso, o juiz Marcelo Vieira mandou a UEA guardar a vaga de Luan. O magistrado, no entanto, mencionou preocupação com o fato de o ambiente de uma universidade ser destoante do ensino fundamental e que Luan pode ser exposto a situações que, se isoladamente consideradas, podem não ser propícias ao seu atual nível de maturidade emocional. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda sobre o assunto, a Universidade do Estado do Amazonas, ela informou por meio de nota que vai cumprir sim a decisão do juiz Marcelo Vieira com a reserva de vaga para o Luan
Luan Gama, que foi aprovado no vestibular para o curso de licenciatura em matemática. O mandado judicial foi entregue na sede da reitoria na manhã desta terça, hoje, né, dia 2, Karine. Exato, Carlão. E ainda segundo a nota, a UEA está acompanhando o processo desde o início e caso o Luan seja aprovado na aceleração dos estudos proposta no mandado, ele vai ter acompanhamento integral do núcleo de atividades de altas habilidades. Mix. Olha, ainda sobre os aprovados no vestibular e no sistema de ingresso seriado, que é o SIS da Universidade do Amazonas, devem se matricular até esta quinta, dia 4, hein, Karine? Olha aí. Agora, são aprovados, viu? Né? Presta atenção, galera. É preciso imprimir e preencher o formulário de identificação do candidato que está disponível no portal da UEA e apresentar com a documentação exigida pela universidade. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus iniciou o trabalho de desassoreamento dos igarapés do Educandos e do São Raimundo. Isso é bom, hein? Bom, e é a primeira vez, tá, que esse tipo de trabalho está sendo realizado. Os recursos para essa ação foram viabilizados pelo senador Omar Aziz, como explica o repórter André Meireles. Uma vistoria para ações de desassoreamento dos igarapés do bairro Educandos, na Zona Sul, e do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, foi realizada pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, na manhã desta terça-feira. O rio começou a encher e aonde nós temos esse rio que já está enchendo, nós vamos atuar com essas dragas, né? Para que a gente possa tirar a água do leito do rio e assim removê-la desse espaço. Aonde o rio ainda não chegou, nós estamos com as máquinas. Se você puder dar uma olhada ali, as máquinas já estão trabalhando, retroescavadeiras, caçamba, tudo isso, para que a gente possa remover esses sedimentos e devolver aqui a navegabilidade. Posteriormente, nós vamos adentrar os igarapés dentro da cidade de Manaus, para que dessa forma nós possamos minimizar os efeitos das chuvas que virão nos próximos meses. Outros 17 leitos em bairros e comunidades vão receber o serviço de limpeza ainda este ano. O projeto dos leitos de igarapés em Manaus iniciou a primeira quinzena de dezembro, após o repasse de recursos do governo federal. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 23 minutos e o balanço divulgado pelo governo federal revela que o Amazonas recebeu mais de 26 bilhões de reais em recursos federais ao longo do ano de 2023, hein? Nesse valor estão incluídas aí todas as transferências constitucionais, legais e discricionárias para o Estado, prefeituras e cidadãos nos 62 municípios, Karine. Carlão, foram 6,7 bilhões de reais para o Estado, 6,9 bilhões para os municípios e 11,7 bilhões em benefícios diretos para o cidadão. Só em benefícios do Bolsa Família foram pagos 4,8 bilhões de reais. Isso até novembro, além de 1,4 bilhão de reais em benefício de prestação continuada, que é o BPC. Karine, a soma de tudo isso aí com mais de 72,2 milhões em auxílio gás. Não, somado a tudo isso daí, tem mais 72,2 milhões de auxílio gás, ou seja, é muito dinheiro. 724,7 milhões em seguro-desemprego e 4,3 bilhões em benefícios previdenciários, sendo aí esses valores até o mês de outubro, hein? Então, só que em impostos, o amazonense também pagou mais de 37 bilhões de reais, segundo dados do impostômetro lá de São Paulo. A arrecadação desse período aí corresponde a 1º de janeiro até o dia 28 de dezembro de 2023. O valor arrecadado em 2023 é 3,6% maior que o acumulado no ano de 2022, em que os amazonenses pagaram a soma de 35,7 bilhões de reais. O valor dos impostos recolhidos pelo Estado representa 1,24% do valor total de arrecadação no Brasil. Mix. Bom, todo início de ano é a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. Depois da alta das vendas no comércio, no fim do ano, o mês de janeiro, Karine, é longo e é marcado por uma queda no movimento nos principais centros de compras da cidade. As liquidações no mês de janeiro no comércio ajudam, inclusive, a impulsionar as vendas no início do ano.
O que sobrou, né, Karine? Carlão, em janeiro é parado inclusive, mesmo. Inclusive o panetone deve estar mais barato. Olha, exatamente. Agora é hora de comprar panetone, gente. Aqui no Amazonas, com essa seca histórica também que o estado enfrentou no ano passado, muitas mercadorias não chegaram a tempo das vendas de fim de ano. Sem contar aí que o estoque que não foi vendido na Black Friday e no Natal. Bom, a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre as promoções nesse início de 2024. Os períodos após as festas de fim de ano é o momento em que o comércio se prepara para enfrentar o mês de janeiro, que costuma ter uma queda no nível das vendas. Nesse sentido, diversas promoções entram em vigor. Fabrício Melo é gerente em uma loja de eletrodomésticos no centro aqui da nossa capital. E ele destaca as ofertas que o consumidor deve encontrar ao longo desse mês de janeiro. Acredito que os comerciantes irão sim colocar em oferta, até mesmo para liquidar os seus estoques. É um mês de baixo movimento até, e por isso mesmo deverá oferecer essas vantagens para aquelas pessoas que deixaram a euforia de lado e ficaram pelo planejamento, tiveram cautela na hora do consumo. Então, janeiro pode ser sim uma boa oportunidade. Agora precisa ser atento para que os objetos de aquisição não tenham nenhum problema, não tenham defeitos que possa acarretar o seu uso. Na análise do economista e conselheiro regional de economia do Amazonas, José Altami, para os comerciantes, as promoções do mês de janeiro são uma estratégia que possibilita manter estável as vendas ao longo do mês. Janeiro já virou uma tradição, o consumidor quer trocar sua casa e aproveita essa grande negociação com grandes descontos em produtos novos. A gente está com muito produto embalado para a gente levar na hora. Sem dúvida, a grande procura é celular, TVs e eletrodoméstico, e para já começar o ano com a casa nova. Como os meses de janeiro e fevereiro são mais aquecidos para o segmento de papelaria, por conta da volta às aulas, as promoções são estratégicas para ampliar as vendas em outros setores. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui da nossa capital, Ralph Assayag, com a seca histórica que o Amazonas enfrentou no ano passado, muitas mercadorias não chegaram a tempo das festas e vendas de fim de ano, sem contar com o estoque que não foi vendido durante a Black Friday e também no Natal. As vendas no mês de janeiro deverão ter muita promoção, porque a carga que deveria ter chegado para o Black Friday não chegou no mês de novembro, e com isso a carga toda chegou no mês de dezembro. Com isso as lojas vão ter que desfazer de estoque, vão ter que queimar produto para poder pagar seus boletos. Então as promoções deverão ser muitas, e eu espero que o resultado de janeiro seja muito bom, até para tentar manter aqueles funcionários que foram contratados temporários, para manterem, para que a gente possa ter essa venda de produtos que estão em estoque maior do que o normal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas 28 minutos. Continue aí em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas, Janeiro Branco. Os cuidados com a saúde mental, esse é o nosso assunto em instantes, já, hein? 18 horas. Agora é tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 55% e 89%. Mix. Olha, o Rio Negro está bem próximo aí de atingir o nível de 19 metros. De ontem para hoje subiu mais 12 centímetros, elevando a marca no Porto de Manaus para 18 metros e 91 centímetros acima do nível do mar, tá pertinho. 18 horas. Olha aí, já estamos em 2024, inclusive hoje é dia 2, né? No segundo dia. E os 62 municípios do Amazonas, incluindo Manaus, continuam em estado de emergência por conta da seca dos rios, Karine. Carlão, desde outubro, né? Bom, Sim. O Boletim da Defesa Civil do Estado informa ainda que o Amazonas tem 599 mil pessoas afetadas pela seca severa ou 150 mil famílias. Bom, isso também a gente já falou, a previsão Sim. desde o ano passado
passado, quando a gente comentou a respeito dessa estiagem seca histórica, que esse quadro iria perdurar até janeiro de 2024. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito do boletim estiagem aqui do estado do Amazonas. Então, André, muito boa noite. Tem previsão de quantos municípios vão sair desse estado de emergência, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, a gente traz aqui essa informação que desde o dia 27 de outubro do ano passado, né, quando o governo do Amazonas decretou a situação de emergência em todos os municípios aqui do estado, isso por conta da seca histórica e a estiagem severa, teve a duração de 180 dias, né? A Defesa Civil Estadual disse que mantém esses números de 62 municípios nesse estado, nessa situação de emergência, porque a maioria dos municípios, na verdade, a maioria dos municípios já estão em situação mais próximas da normalidade, né? Então, a principal causa, segundo a Defesa Civil, é o decreto que é de 180 dias, ou seja, tem que aguardar o fim desse período, desse decreto de 180 dias para fazer a atualização dos dados das situações de cada um município. E agora, sobre as ações preparatórias para a enchente, a Defesa Civil comunicou que está realizando reuniões com os representantes das defesas civis municipais para fazer aí a instrução do plano de preparação deles. E a gente também fez a pergunta sobre a cheia, né? O que eles estão fazendo sobre essa situação da cheia. A primeira resposta, né, em caso de desastre é de responsabilidade de cada município, prefeitura e defesa civil municipal. Caso o poder de resposta do município se esgote, aí entram as ações complementares do estado a partir do decreto de situação de emergência, que no caso seria decretado pelo poder municipal e aí sim homologado pelo poder estadual, né? Então tem aí todos os estados aqui, todos os municípios aqui do estado, os 62 ainda continuam aí em situação de emergência, alguns deles já estão próximos da normalidade, mas resumindo aqui, segundo a Defesa Civil, tem que aguardar aí esse prazo de 180 dias, porque foi decretado, é um decreto, é 180 dias, para poder fazer uma nova atualização, o levantamento desses dados. Enquanto isso, eles estão se reunindo, né? A Defesa Estadual está se reunindo com a Defesa Municipal, a Defesa Civil de cada município, para tratar aí como vai ficar a situação de cada um deles. E a notícia boa aí que eles, né, repassaram aqui é que vários municípios já estão próximos da normalidade, né? Atualmente, né, o boletim aqui que foi divulgado hoje, as famílias afetadas até o momento são 150 mil, e de número de pessoas são 637 mil, né? Já a atuação do Corpo de Bombeiros no período de 12 de julho a 23 de dezembro, o total de incêndios combatidos é de 2.973, sendo 870 aqui na capital e 2.103 no interior. No total são 19.600 focos de calor aqui no estado do Amazonas. Foram esse número total aí, computando aqui de 1º de janeiro até 23 de dezembro de 2023, 19.600 focos de calor, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André Meirelles. Boa noite. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, em ansiedade, desânimo, alteração no humor, problemas de sono, preocupações excessivas. Esses são alguns sintomas que o corpo pode apresentar, indicando aí, está na hora de dar um tempo, né, Karime? Dar uma atenção especial à saúde. A saúde mental, né, Carlão? Exatamente. E janeiro é o mês dedicado justamente à conscientização para os cuidados com a saúde mental e emocional. O Janeiro Branco, reforçando a importância da reflexão, dessa parada aí que você falou, né, Carlão? Importantíssimo. E conscientização sobre o tema. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a psicóloga Deise Bringel. Deise, muito boa noite, Deise. Seja bem-vinda aqui ao 18 horas, bom te ver. Então, o que significa hoje, explica pra gente, ter essa que virou até lista de desejos pro Papai Noel, né? Saúde mental, é um luxo hoje em dia? Fala mais, seja bem-vinda, Deise Bringel.
Isso, obrigada pelo convite. Então, entrou aí no hall das listas, acredito que foi uma das coisas que foi bastante falada no ano passado, e na verdade desde que a gente teve a questão da pandemia, a gente intensificou essa questão da busca pela saúde mental, afinal de contas a gente se deparou cada vez mais com essa questão do abalo psicológico, né? Então, a gente sabe que muita coisa quando na nossa saúde, de um modo geral, não vai bem, afeta outros aspectos. Agora, não tem como a gente desenvolver certos processos de vivência da vida sem saúde mental, né? Quando a gente se depara com questões ali emocionais mais intensas, de ansiedade, seja de depressão ou qualquer outro tipo de transtorno ou problema psicológico, ele vai impactando num contexto geral da nossa vida. Então a gente precisa realmente direcionar tempo, atenção e cuidado para esse ponto extremamente importante da nossa existência. Olha só, quem é que está mais sujeito a ter problemas mentais? Tipo assim, profissão ou estilo de vida? E quais são os sinais de alerta que podem ocorrer? Bom, mandarei sinais, né? Tem algumas profissões, é claro, que a gente já vai perceber que tem uma incidência um pouco mais intensa, por exemplo, professores, profissões que têm um alto risco, médicos, quem trabalha na área da saúde também, polícia, a área dessa parte da justiça. Então, profissões que tem ali dentro da estrutura de estresse, realmente são profissões que eles deveriam dar uma atenção diferenciada e já deveriam fazer de maneira preventiva. A gente tem dificuldade de entender que saúde mental, assim como qualquer outra, precisa de prevenção. E essa é a ideia, inclusive, do Janeiro Branco, que a gente possa, com necessidade de autocuidado, da necessidade de saúde mental. Doutora, a síndrome de Burnout, também conhecida como a síndrome do esgotamento físico e psicológico no ambiente profissional, tem sido diagnosticada com mais frequência. O estresse está adoecendo as pessoas que vivem no ambiente urbano? Há alguma diferença no lugar onde a pessoa mora ou não? A síndrome de Burnout pode acometer até as pessoas que trabalham em home office? Nós perdemos o contato. Não existe necessariamente só os trabalhos a desenvolver. Mas, assim, claro que Karine, tá ruim o sinal, não tendo condições. Fala com a doutora. Doutora, a gente vai... Doutora, doutora. Alô? Doutora, a senhora nos escuta? Deise Bringel. Nós vamos refazer a conexão, que está picotando um pouco o seu áudio, para a gente continuar a nossa entrevista, ok? Aguarda um minutinho só que a nossa produção vai ligar, vai entrar em contato novamente daqui a pouquinho. Tá bom? Ok. Agora são 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e mais de 300 motoristas foram autuados durante a operação do Detran no Réveillon aqui em Manaus, Karine. Então, Carlão, muita gente dirigindo sem a carteira de habilitação, ó que coisa. E também motoqueiros sem capacetes. Bom, vamos conferir mais detalhes agora com André Meirelles. Mais de 60 agentes do Detran, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, trabalharam no Réveillon do Largo e também nas áreas da Ponta Negra, Parque Amazonino Mendes e Amarelinho, onde aconteceram as festas de Ano Novo. A operação ocorreu entre a manhã do dia 31 de janeiro de 2023 e as primeiras horas desta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024. A ação resultou na remoção de 63 motocicletas e 8 carros. A condução de motocicleta sem o uso do capacete e dirigir sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação estão entre as principais infrações. Ao total, 324 autuações foram aplicadas para condutores que descumpriram as leis de trânsito, como explica Arthur Cruz, coordenador-geral da fiscalização do Detran no Amazonas. Destas autuações, nós conseguimos inibir que
condutores que se encontravam sob efeito de álcool continuassem a condução do veículo automotor, bem como outras infrações de trânsito que comprometiam diretamente a segurança viária, das quais posso citar a condução de motocicleta e a condução de passageiros sem capacete e a condução de veículos automotores sem um cinto de segurança. Ainda segundo o levantamento, 27 autuações foram aplicadas por falta de licenciamento veicular, 20 por sistema de iluminação e sinalização alterados, 13 por conduzir passageiros sem capacete, mas 13 por condução de veículos sob efeito de álcool e 20 por conduzir motocicleta sem o uso do calçado adequado. As fiscalizações aconteceram em todas as zonas de Manaus. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos. Vamos continuar conversando com a psicóloga Deise Bringel, né, Carlão? Assunto importante, Janeiro Branco. Vamos falar sobre os cuidados da saúde mental. E nós estávamos conversando, falando a respeito da síndrome de Burnout, a também chamada síndrome do esgotamento físico e psicológico no ambiente profissional. Eu estava perguntando se acomete apenas as pessoas que trabalham presencialmente nos locais assim de grandes centros, ou também até as pessoas em home office são afetadas por essa síndrome, né? Seja bem-vinda novamente, Deise Bringel. Oi, Deise. Oi. Vamos lá. Pronto. A questão da síndrome de burnout, ela tem ficado em maior evidência nos últimos tempos, nos últimos anos, na verdade, porque ela sempre existiu, mas a gente hoje, inclusive com tanto o CID quanto a questão da Organização Mundial da Saúde, começou realmente a ter um olhar diferenciado para essa problemática, né? Então, as pessoas que têm aí ambiente de trabalho mais estressantes, já com uma prerrogativa para isso, vão ter mais chances de desenvolverem a questão da síndrome de burnout, né, que é do esgotamento crônico. Porém, tanto o home office quanto trabalhos que não são considerados ali de maneira direta como emprego, como trabalho doméstico, também pode vir a fazer com que a pessoa desenvolva essa síndrome, porque, como o próprio nome diz, ele é de um estresse crônico. Tanto da questão do ambiente, quanto a forma como a pessoa lida com esse ambiente estressor. Doutor, olha só, as doenças mentais, em alguns casos, ou talvez no lance da população de um modo geral, ainda é considerado tabu. E o Janeiro Branco, ele está vindo para conscientizar as pessoas da necessidade de cuidar da saúde mental. Está relacionado um pouco a essa questão do tabu, doutora? Sim, tanto da questão da conscientização, quanto para que as pessoas possam, né, trazer a consciência de que não é nenhum problema, não é nenhum demérito você buscar ajuda, né? A gente fala aqui sobre qualquer outro ambiente, qualquer outro contexto de saúde, é muito natural a gente buscar um especialista, alguém preparado para nos auxiliar. Se a gente tem um probleminha do coração, vai ser o cardiologista. Se a gente tem um problema aí ortopédico, a gente vai para o ortopedista. Porém, existe ainda esse tabu referente à saúde mental, onde os especialistas seriam o psicólogo e o psiquiatra. E as pessoas, quando pensam na mente, no cérebro, não entendem isso, não conseguem ainda desmistificar de que é um órgão. E como qualquer órgão, ele pode sofrer ali algum adoecimento. Então, a gente precisa trazer essa consciência, essa questão de autocuidado, que a nossa saúde, ela tem várias faces. E a saúde cerebral, a saúde emocional, a saúde mental, ela também é uma dessas. Né? Então, esse é um dos objetivos, a questão da gente buscar ajuda, da gente desmistificar a questão da saúde mental, das pessoas conseguirem desenvolver um hábito de autocuidado, né? Trabalhar a questão dos relacionamentos de maneira mais saudável. O objetivo também é a redução do estresse, é desenvolver ali o equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, que é muito difícil, né? Um desafio. E a promoção da saúde de um modo geral. Porque quando a gente trabalha a saúde mental, tanto que hoje em dia existe aí nas redes sociais uma brincadeira que diz que a gente busca psicólogo, busca psiquiatra e ele vai encaminhando para outros especialistas, como um nutricionista, como às vezes um profissional da educação física, um profissional trainer.
porque a saúde física também é importante, a atividade física é importante, a educação alimentar é importante. Então, tudo isso sendo trabalhado é a promoção de saúde. E às vezes a gente pensa que só um lado, só um aspecto desse, só cuidei aqui da estética, vai estar tudo bem. E não é bem isso que a vida nos mostra. Doutoras, de repente a gente poderia fazer como a gente faz aí um check-up anual, poderia fazer também uma ida aí um terapeuta, conversar com um psicólogo, assim, como se fosse um check-up, poderia incluir aí na nossa ronda aí de check-up, né, Carlão, de cuidados com a saúde? Checar a cabeça. Olha aí. Poderia ser uma forma de a gente cuidar? Né? Porque assim, eu até brinco bastante com meus pacientes nesse aspecto, que eu digo assim, quando a gente está com algum problema emocional ou com alguma dificuldade de manejo, que a saúde mental, ela não é, o profissional da saúde mental não é pra gente só apagar incêndio, só lidar com algum problema ali de maneira direta. Muitas das vezes é um profissional que vai nos auxiliar a colocar em ordem muitos aspectos da nossa vida. Prevenir, né, também. A gente está querendo ali desenvolver um novo hábito e a gente não sabe por onde começar, ou a gente está tendo dificuldade em implementar esse novo hábito. O profissional, o psicólogo, provavelmente vai auxiliar essa pessoa a estruturar a vida de uma maneira que ela consiga trazer a aplicabilidade desse novo hábito para a vida dela. Então, contraindicação não existe. Pelo contrário, inclusive muitos pacientes, mesmo quando já estão aptos para uma alta, eles ainda querem ter aquele momento, né, de ter aquele tempo reservado, que às vezes é um dos poucos tempos que ele tira para si mesmo. Sim. E a gente tem essa dificuldade de tirar um tempinho só pra gente, que a gente quer focar todos os objetivos, todas as nossas energias na gente, na nossa própria existência. Exato. E o SUS oferece atendimento gratuito para quem precisa? Oferece, porém, infelizmente, a fila do SUS ela é muito grande. Apesar que é uma coisa que a gente fala, né? Dentro da saúde mental, a gente sabe que a grande maioria ainda dos profissionais estão na estrutura privada, mas existem aí, para quem não está conseguindo nesse momento investir financeiramente em uma psicoterapia, existem modalidades gratuitas das escolas, da faculdade, né, com estagiários. Existe, sim, dentro da rede pública, não são dentro das UBS aqui em Manaus, são as policlínicas, salvo engano, que tem ali o profissional da psicologia ou da psiquiatria, CAP também tem. Então, assim, existem algumas organizações dentro da estrutura pública que oferecem esse serviço. A gente sabe da dificuldade, porém, se a pessoa está entendendo que esse é um processo que ela precisa se dedicar, que ela precisa investir a sua energia, faça aquilo que é necessário nesse momento. Assim como também existem profissionais que fazem ali dentro do próprio processo da terapia particular, às vezes valores mais sociais para aqueles que não estão conseguindo custear o valor tradicional das sessões integrais. Né? Então, o importante é a gente buscar alternativas para trabalhar a nossa saúde. Olha só, essa participação intensa que nós temos hoje em dia nas redes sociais, né? Essas atividades, tipo cancelamentos que rolam com frequência, os haters das redes sociais, isso daí contribui para o aumento das doenças mentais, doutora? Com certeza. Vamos lá. Muitos de nós, ou a grande maioria de nós, não estamos ainda preparados emocionalmente para lidar com a chuva, né, de mensagens não tão positivas ou deliberadamente negativas sobre o nosso corpo, sobre a nossa inteligência, sobre as nossas capacidades, sobre alguma coisa que nós postamos ou sobre algo que nós interagimos. Então, o que a gente vê nesse movimento é que tem sido um dos fatores que mais tem propiciado para as pessoas entrarem em crises de ansiedade, em crises depressivas. A gente sabe que não é somente isso que vai fazer, mas contribui significativamente. As redes sociais é uma estrutura ainda muito nova, uma estrutura social muito nova e que a gente ainda está aprendendo a fazer o manejo disso. Inclusive porque muitos de nós, dependendo dessa organização interna, a gente traz a ideia de que tudo aquilo que está sendo postado, tudo aquilo que está sendo falado é muito real, é muito próximo, e às vezes não é. Então as pessoas ainda estão com muitas dificuldades em fazer essa diferenciação, esse distanciamento, que às vezes se faz necessário
das redes sociais. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada, doutora, pela sua participação, doutora, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço. Então, vou deixar aqui um recado de que todo mundo que esteja nesse momento sentindo que está precisando de acompanhamento terapêutico ou de uma escuta qualificada, né, que não é simplesmente o conselho, que busque dentro das suas próprias condições esse recurso para a sua saúde. O Janeiro Branco, ele vem com essa ideia mesmo de nós tirarmos um tempo e aprendermos a olhar para a nossa saúde mental de maneira mais integrativa. A nossa saúde, ela não está dividida em partes, ela é uma situação integrativa e a gente precisa começar a olhar para ela dessa maneira. Okay. Tá ótimo. Boa noite, muito doutora. Obrigada, doutora. Boa noite. Igualmente, foi um prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Conversamos com a psicóloga Deise Bringel. Agora 6h51. 18 horas. E chegou a hora da gente conferir os bastidores, os assuntos da política amazonense com Cíntia Blink, que já está ao meu lado. Agora, finalmente, já estamos em 2024. Afinal de contas, em 2023, a gente falava muito sobre tanta pesquisa, né? Muita pesquisa eleitoral, né, Blink, que já foram feitas em 2023, falando sobre as eleições deste ano. E temos mais números, temos novas pesquisas aí. Conta mais, Blink. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. E você que está com a gente na 100.7. Olha só, a gente não tem novas pesquisas. As pesquisas vão dar uma trégua. E isso era possível a gente prever, porque em 2023 a gente viu uma série de pesquisas, lembra? Inclusive no dia 31 saíram 2 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? No mesmo dia, enfim. E essas pesquisas de 2023 não tinha qualquer necessidade delas serem registradas no Tribunal Superior Eleitoral. O que significa esse registro? Significa que se algum partido entender que foi prejudicado ali de alguma maneira, ele pode solicitar que os dados aí dessa pesquisa sejam abertos, enfim, todos os dados até chegar naquele resultado. E aí, se o partido identificar ali alguma falha ou alguma coisa assim, ele vai ter que pedir correção e pode ser até multado. O dono da pesquisa, enfim, né, o instituto, enfim, da pesquisa pode ser multado, receber algum tipo de punição. Então, agora, em 2024, tá valendo. Para ter pesquisa, precisa ter registro, então isso fica mais organizado, oficial. Mais oficial, mais organizado. E agora deu uma trégua aí de pesquisa. A gente vai parar de ver tantas, mas, enfim, daqui a pouco deve chegar alguma disposta a passar por esse crivo aí dos outros partidos e tudo mais. Mas em 2024 tem essa fiscalização, digamos assim. O TSE não fiscaliza, ele não confere resultados, nada disso. Mas os outros partidos, a eles muito interessa, né? Sim, claro. Contestar um número, um dado, né? Exatamente. Então agora pode acontecer isso. Tanto que as pesquisas do ano passado tinha pesquisa que dava um negócio que a outra dizia não é bem assim. Agora vai ter que ter uma harmonia aí, porque vai ter que ser mais certinho. O que pode acontecer? Uma esperteza. Vazou uma pesquisa interna. Ah, sim. Entendeu? Pode rolar isso aí. Né? Sempre rola, inclusive. Só esperto. Karime, Carlão. E hoje é aniversário do Amon Mandel, né? E ele, inclusive, recebeu parabéns aí de vários adversários, né? O deputado federal Amon, não é isso? Eu saí procurando aí quem deu parabéns para o deputado Amon Mandel. Sim. E eu encontrei aqui Roberto Cidade. Roberto Cidade, que foi o primeiro a comentar quando o Amon disse que não vai ser candidato, também foi o primeiro a falar aqui sobre o aniversário. Eu acho que eles estão bem amigos, viu? Olha aí. Será? Ele vai ter uma dobradinha? Eu acho que ele mandou aqui feliz aniversário, deputado Amon Mandel, botou no Instagram dele, jogou uma foto do Amon como deputado federal, que é onde ele disse que permanecerá, mas enfim, pode ser só uma palavra de político, né? E aí ele completa dizendo assim: que Deus abençoe teu novo ciclo com muita saúde e sabedoria para seguir representando tão bem o nosso Amazonas na Câmara dos Deputados. Tamo junto, caboclo. Botou nome, sobrenome, CPF, localizado. Deu uma situada, será? Mas foi uma direta. Para seguir nos representando na Câmara. Sai daí não, querido. Eita. Porque a gente aprendeu com você que nada é à toa, né, no mundo da política. Todo sinal é um sinal, né, gente? Então, enfim, rolou esse parabéns.
Blink, e um dos desafios da prefeitura, né, falando em eleições, é equilibrar as contas públicas, é isso mesmo? Tá difícil de fechar ali? Exatamente. Saiu uma pesquisa do Multicidades que falou que a Prefeitura de Manaus gastou mais do que arrecadou em 2022, de acordo com o estudo aqui do Multicidades. E aí, de acordo com esse estudo, a Prefeitura de Manaus registrou um déficit, e que palavrinha chata de falar, mas enfim, 191 milhões e 100 nas contas públicas do exercício de 2022. Esse foi o déficit. Enfim, praticamente 200 milhões. Afirma o Anuário Multicidade Finanças Municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeituras e Prefeitos, divulgada hoje, terça-feira. Conforme o anuário, Manaus foi a 8ª capital brasileira com mais despesas em 2022, chegando a 7,8 bilhões. Capital amazonense também ocupa a 8ª posição entre as maiores receitas. Então, teve uma despesa de 7,8 e receita, ou seja, o que entrou, 7,6. Por isso, a Multicidades informa aí que Manaus gastou mais do que arrecadou. Ou seja, uma Manaus que chega aí para o próximo prefeito com esse desafio de ajustar as finanças. Vai ser um problema aí para quem for assumir ou para o próprio prefeito que vai ter aí a reeleição, se rolar. E aí ele vai ter que cuidar das finanças com mais cuidado, porque tá saindo mais do que tá chegando. É isso? É isso. Obrigada, Cíntia Blink. Até amanhã. Aqui. Valeu, Cíntia Blink. Até amanhã, 6h56. 18 horas. Esporte. Legal, em giro esportivo, Cid Soares na área. Cid, o Amazonas fechou as contratações, já tá tudo certo para a temporada de 2024 ou ainda tá faltando? Eu acho que não. Agora sim, meu querido, manda. Eu acho que ainda não, né? Parece que não. O Amazonas anunciou hoje, por exemplo, mais uma contratação, a do atacante Rubens, ex-Vila Nova, para a disputa dessa temporada, quando a equipe tem o estadual, Série B, Copa do Brasil, Copa Verde no calendário. Tudo isso aí rolando. A gente lembra que a Onça Pintada também oficializou neste último fim de semana a contratação do atacante William Barbio, que é ex-Vasco da Gama. Também anunciou o lateral direito Ezequiel e o volante Wendel, ex-Sampaio Correia e São Bento. Não sei se parou, mas vamos ver o que é que vai dar. Outro assunto bem comentado no mundo esportivo hoje é o contrato do Everton Ribeiro com o Flamengo, que acabou dia 31, mas não é esse o centro do negócio. É que sem acordo, né, de renovação com os cariocas, o meia de 34 anos fechou com o Bahia e aceitou a proposta de 2 anos para atuar no tricolor. A valorização foi bem vista pelo atleta, que vai reencontrar o técnico Rogério Ceni, com quem trabalhou no rubro-negro entre 2020 e 2021. Outro na mira aí também da contratação é o Gabigol, que está na mira do Corinthians e sabe que tem mercado, mas coloca a sua trajetória no Flamengo em primeiro lugar. O atacante tem dito a pessoas próximas que irá cumprir seu contrato. A partir de junho, se não houver renovação, o Gabigol poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. Enquanto isso, o grande Gabriel estará presente na reapresentação do dia 8 do Flamengo, clube com quem tem contrato até o fim do ano. Ele quer continuar sua história realmente na Gávea e aguardará o posicionamento da diretoria sobre a renovação de seu contrato, que estava avançada e acabou travada para ser decidida agora em 2024. E para encerrar, o Fast Clube embarcou hoje para São Paulo para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O tricolor de aço garantiu vaga na competição após conquistar o tricampeonato amazonense sub-20 de forma consecutiva em 2023. O clube está no grupo 17, com sede no município de Salto, lá em São Paulo, e estreia nessa próxima quinta-feira, dia 4, às 2h15, horário de Manaus, né, no estádio Amadeu Mosca, na cidade de Salto, interior paulista, quando encara o América do Rio Grande do Norte. É isso. Valeu, Cid Soares. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os
fenômenos climáticos estão realmente impactando o dia a dia da humanidade. No Brasil, essa realidade se manifesta de maneira especialmente intensa no setor alimentício, onde as variações climáticas têm causado efeitos profundos, resultando em eventos extremos como secas prolongadas, enchentes inesperadas e variações de temperatura. Essas mudanças impactam diretamente a agricultura, afetando a produção de alimentos em todo o país. Os agricultores enfrentam desafios inéditos para se adaptarem a um clima em constante transformação, o que por sua vez afeta diretamente os preços dos alimentos. E o cenário para este ano, que se inicia, é de alta nos preços dos alimentos por conta do fenômeno El Niño. O cenário é desafiador. Vai exigir do governo um conjunto de ações para auxiliar os produtores e evitar que a escalada de preços chegue à mesa dos consumidores. Afinal, inflação sempre penaliza os que têm menos recursos, os trabalhadores assalariados. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.